Bora falar um pouco do Banco do Brasil. Será que o payout pode diminuir e o Banco do Brasil pagar menos dividendos? E a inadimplência ainda pode piorar antes de melhorar? Vou mostrar para vocês os impactos e as projeções para o segundo TRI de 2025 e para o restante do ano. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Passando rapidamente pela matéria, a Legacy mantém a posição vendida e projeta um corte drástico nos dividendos. Para quem não entende, a posição vendida seria acreditando na queda do preço das cotações. Então, segundo a gestora, o aumento das provisões deve pressionar os lucros e comprometer os dividendos, o que enfraquece a tese de investimento baseada em dividendos, crescimento e reprecificação das ações. A avaliação foi feita com base nos riscos crescentes da carteira de crédito agrícola do banco, que ainda são subestimados pelo mercado. A Legacy ainda aponta que o modelo de concessão de crédito do BB está desajustado à nova realidade do setor agrícola e que o banco perdeu participação de mercado com a redução do crédito subsidiado e o avanço da concorrência. E ainda houve o aumento no endividamento dos produtores, piora no perfil de risco e crescimento nos pedidos de recuperação judicial. E a gente percebe que o Banco do Brasil, principalmente por ser uma estatal, tem muita sensibilidade a qualquer notícia ou um resultado ruim que o banco tem. Então percebam que no site do RI do Banco do Brasil existem a cobertura de 14 analistas que hoje 2 recomendam vendam, 10 recomendam manter o papel em carteira e 2 para comprar, sendo que antes dos resultados do primeiro TRI de 2025, a grande maioria estava recomendando compra. E percebam que só da gente entrar no site do Money Times ou qualquer outro site de notícias e finanças, são apenas notícias ruins do Banco do Brasil. O Goldman espera aumento da inadimplência, Banco do Brasil evapora de carteiras, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, 1 é venda e 2 são compras para o Bank of America. Já adianto que nessa notícia o Banco do Brasil é a venda, dividendos sob pressão. Então são nesses momentos que a gente tem que ficar ligado que podem surgir boas oportunidades de compra quando todo mundo está querendo vender e se desfazer do papel. E depois a gente lê tanta notícia ruim, você deve estar pensando que esse é um péssimo banco. Porém, percebam o histórico de lucros consistentes do Banco do Brasil. Em 2009 entregou cerca de 5 bilhões de lucro líquido e em 2024 há uma certa confusão aqui no site do Investidor 10, porém o Banco do Brasil entregou cerca de 37,9 bilhões, então esse gráfico estaria mais ou menos nesse local, ou seja, em torno de 15 anos o Banco do Brasil conseguiu crescer em 7 vezes o seu lucro líquido. É realmente impressionante os dados do Banco do Brasil. E para quem não conhece, o Banco do Brasil foi fundado em 1808, ou seja, tem mais de 200 anos de história, já passou por diversas trocas de moeda, hiperinflação, diversos períodos obscuros e o banco se manteve altamente lucrativo. Então é realmente muito difícil apostar contra esse banco. Finalizando a notícia, a inadimplência de curto prazo dobrou em maio em relação a março e a expectativa da gestora é que o BB seja mais impactado, principalmente no segundo trimestre. O lucro de abril foi de 1,7 bilhão, o que sugere um trimestre abaixo de 5 bilhões, inferior às estimativas do mercado. E de acordo com a Legacy, os vencimentos concentrados da safra de soja entre abril e maio já indicam aumento da inadimplência. E o efeito deve ser mais evidente nos balanços de junho e julho, com migração de créditos para o estágio 2 e 3 de provisão, ou seja, com maior probabilidade de inadimplência. Continuando, a carteira de agro prorrogada passou de 4% para 14%, cerca de 50 bilhões, o que equivale a 25% do PL do banco. E a Legacy ainda criticou a retirada do guidance de lucro para 2025, poucos meses após a sua divulgação, e diante disso eles operam na oposição vendida do Banco do Brasil. E realmente o agronegócio tem um percentual muito grande dentro da carteira de crédito do Banco do Brasil, visto que hoje eles detêm cerca de 50% de fatia de mercado de todo o agronegócio brasileiro. Então, realmente,
quando o agronegócio vai mal, isso tende a impactar diretamente nas receitas do Banco do Brasil. E para quem está preocupado com a diminuição do payout do Banco do Brasil, isso já aconteceu em períodos anteriores. Percebam que em meados de 2015 o payout do Banco do Brasil girava em torno de 30%. Em 2016 e 2017, cerca de 25%, depois foi aumentando e hoje atualmente fica em torno de 40%. Então é normal que alguns períodos em que a empresa possa estar passando um momento mais delicado, o payout diminua para que a empresa possa reinvestir nela mesma para poder diminuir os impactos negativos na sua receita. Então, apesar do banco ainda não ter divulgado, pode acontecer sim uma diminuição no payout do Banco do Brasil e a gente tem que estar preparado para isso. Hoje, e no que eu estou acreditando, no momento que eu estou gravando o vídeo, a cotação do Banco do Brasil encontra-se em R$ 22,30, com um preço sobre valor patrimonial de 0,7 e com lucro projetado para 2025 de 28 bilhões, estaríamos com um PL de 4,56, que seria 30% ainda abaixo das suas médias de 10 anos, e com um payout projetado de 40%, o dividend yield bruto do Banco do Brasil hoje seria cerca de 8,76%. E a gente não pode ficar desesperado vendo essas notícias acontecerem e isso nos travar. E a gente pode acabar perdendo alguma posição que você poderia acreditar e montar. Percebam que se em 2026 o Banco do Brasil tiver uma recuperação e pagar um lucro igual ao de 2024, ou seja, na casa dos 38 bilhões, na cotação de 21,42, que foram as mínimas do Banco do Brasil de semana passada, haveria um PL projetado de 3,23, 50% abaixo das suas médias no período e com 45% de payout. Olhando a cotação atual, o Banco do Brasil poderia pagar quase 14% em proventos. Quem me acompanha aqui no canal sabe que semana passada fiz umas compras do Banco do Brasil, porém o Banco do Brasil ainda pode perder mais valor, ainda pode cair ainda mais e eu posso estar completamente errado na minha tese. E olhando para o passado, quem comprou com um preço sobre valor patrimonial na casa de 0,6 e 0,7 normalmente fez bons negócios. Isso aconteceu na crise política em meados de 2016. Na pandemia, o banco ficou dando sopa entre 2020 e 2022 e depois a cotação disparou, saindo da casa dos R$ 10 e chegando próximo dos R$ 29. Então, como diria Mark Twain, a história não se repete, mas rima por vezes. Então, olhando para o passado, esse poderia ser um bom ponto de entrada para aquisições de ações. E o banco recompensa quem tem paciência. Percebam que na cotação de 21,42, os proventos de 2025 a 9% poderiam pagar cerca de 1,93 por ação. E o Banco do Brasil, olhando os últimos 10 anos, cresceu seus dividendos cerca de 14,7% ao ano. Então, apenas fazendo uma projeção entre 2026 e 2031, caso você reinvista os seus dividendos, você já reaveria totalmente o seu capital apenas com proventos. Então imagine se você consegue ainda pegar bons preços para que os seus dividendos possam aumentar ainda mais. E tenho falado em alguns vídeos anteriores que atualmente eu acredito que o preço sobre lucro de bancos e de financeiros, excluindo bancos, estejam atrativos. Atualmente encontra-se em 6,3 e a média do período foi de 8,3, então ainda haveria um espaço de cerca de 23% para poder retornar à média. E em 2025, a maioria dos grandes bancos subiram de uma forma demasiada, enquanto o Banco do Brasil praticamente não mexeu e ainda caiu um pouco. Então tenho olhado com muito carinho para esse banco. E só para finalizar e contextualizar o que eu acabei de falar, o Ibovespa subiu 17% em 2025, Santander 23%, Banco Bradesco 43% e o Banco Itaú 46%, enquanto o Banco do Brasil, dentre os bancões, foi o pior resultado, menos 2,8%. Então são nesses momentos que a gente tem que ser anticíclico e ficar de olho nas projeções e entender se chegou no seu preço-alvo e se você pode estar confortável para aportar após essas quedas. Mas me conta aqui, pessoal, quais os movimentos vocês têm feito? Tem comprado o Banco do Brasil ou realmente estão mantendo em carteira, esperando alguma nova notícia? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.